peça fala da Morgana, que tem um castelo no Brasil que vai receber a família real, é o momento em que eu me divirto e fico toda chique. O futuro já chegou. A tecnologia hoje fala muito mais alto. Mas não dá pra gente considerar o momento presente sem respeitar o caminho que nos trouxe até aqui. Respeitar o passado é, antes de tudo, trazer para o presente, trazer para o nosso hoje muito mais conteúdo e riqueza. Sob a inspiração do velho e do novo, o Fashion Hit começa agora. E tem uma publicação que nem o tempo consegue apagar. Aliás, continua mais viva do que nunca. Eu estou falando dos gibis, que cada vez mais atraem um público muito maior. Eu estive aqui em São Paulo numa editora que descobriu um acervo repleto de raridades. E ela colocou esse acervo à venda. O primeiro trabalho de Garth Ennis, Spider-Man número 1, o primeiro trabalho de, Todd McFarlane. 7 toneladas de histórias em quadrinhos de vários países, épocas e personagens. Dentre raridades e edições comuns, tramas que marcaram a infância e a adolescência de muita gente. E ainda se mantêm vivas, ignorando a ação do tempo. Esse material que a gente foi acumulando eram sobras de distribuição. A gente tinha aí reservas de clientes, que a gente tinha mensalmente, que eles faziam mensalmente. A gente pedia certamente alguma coisa a mais aí para vender e fomos acumulando aí uma montanha durante 25 anos de quadrinhos. Você pode presumir a quantidade delas ou que tipo mais raro ou menos raro deve ter nesse acervo? Essa é a parte mais difícil mesmo para a gente conseguir fazer, né? Um dos motivos que fez com que a gente vendesse. Um especialista em quadrinhos teria uma dificuldade muito grande em determinar aí o valor dessas edições individualmente, né? Certamente que a gente tem muita coisa rara lá, né? Nós estamos falando aí de 20 anos de gibis, passamos por vários momentos importantes aí na história dos quadrinhos aí, então teve personagens que morreram, personagens que ressuscitaram, artistas que tiveram suas primeiras edições. Estão lá essas primeiras edições, o primeiro trabalho de Garth Ennis, o primeiro trabalho de, Todd McFarlane. É muito possível que a gente tenha esse tipo de material lá, né? Achar ele é o trabalho para o nosso comprador agora. Esse acervo, ele basicamente ele é uma síntese de quase 30 anos de histórias em quadrinhos nos Estados Unidos e, consequentemente, no Brasil. É um período muito importante para os quadrinhos. Foi quando você teve a chegada das graphic novels, que são minisséries para um público mais exigente, mais adulto, com características literárias. E você tem a invasão dos mangás, os quadrinhos japoneses no Ocidente. Então, eu já dei uma olhada nesse acervo e é fantástico o material que tem lá. São coleções e mais coleções completas, tem muita duplicata, mas é possível você suprir um bom número de colecionadores com o que tem lá. Tem algum personagem que você possa comentar? Olha, esse tem, aquele tem? A maior parte do acervo é voltada a heróis e super-heróis das editoras Marvel e DC. Capitão América, Homem-Aranha, Hulk, X-Men, Super-Homem, Batman. Mas tem outras editoras que fizeram a diferença nesse período. Foram editoras que abriram caminho, como a Image e a Dark Horse. E tem muitas caixas dessas editoras. Foram, eu diria, as editoras de ponta, de vanguarda, que forçaram a DC e a Marvel a buscar outros caminhos para os quadrinhos, né? Para este especialista em cultura dos quadrinhos, o material conta um pouco a história de nosso tempo. Em parte, sim, porque tem uns personagens que eles são atemporais. Então, as mesmas histórias que divertiam as crianças nos anos 60 e 70 da Disney e da Turma da Mônica, elas continuam a mesma coisa hoje. Maurício de Souza até atualizou um pouco, transformou em personagens para o público mais juvenil. E nos anos 70, anos 60 até os anos 80, eles acompanharam realmente as mudanças do tempo,
as questões políticas nos Estados Unidos, mas isso é numa faixa mais juvenil para jovem. Criança, eles continuam os mesmos de sempre. São 250 mil exemplares guardados ao longo de 25 anos. Nas prateleiras do porão dessa editora, exemplares do que para muita gente é o primeiro contato com a leitura. O gibi ele tem uma característica muito particular, a história em quadrinhos. Muita gente aprendeu a ler ou a gostar de ler lendo gibi, lendo HQ. Foi também a tua história? Foi. Eu comecei a ler, certamente com Maurício de Souza, né? De todo mundo começa lendo Mônica, né? Aí evolui ou não, né? Porque Maurício de Souza é muito bom, mas você deixa de ler Mônica, começa, no meu caso, a ler Disney, né? Que eu comecei a ler aí Tio Patinhas, e daí a gente migra para os super-heróis. Né? Minhas primeiras histórias aí são histórias da RGE, que é uma editora que já não existe mais, do Homem-Aranha, né? Eu ia comprar essas revistas em sebo e começar a ler. E essa transição aí que vale para o sexo masculino, né? As meninas, vocês param de ler Mônica, depois nunca mais voltam a ler quadrinhos. Está mudando um pouco isso graças ao mangá, né? O mangá faz essa ponte aí muito melhor, né? Da infância para juvenil para o adulto, né? Ele supre um pouco essa falta aí que a gente tem, esse void que ficou entre deixar de ler Mônica e começar a ler algum quadrinho diferente, né? Algum quadrinho mais adulto. Eu sempre acho que é uma coisa muito vinculada. O gibi tem muito de memória afetiva da infância. Como é um período de formação em que você está aprendendo a ler, está descobrindo as coisas, ele tende a carregar por toda a vida esse apelo, digamos assim. Tanto que as pessoas tendem a se surpreender com a quantidade de adultos que até hoje guardam em suas, mesmo que não leiam mais, mas guardam em suas casas coleções e mais coleções de gibis. Ninguém comenta, mas basta perguntar e você vai encontrar, olha, eu tenho lá em casa uma caixa de Mônica, Tio Patinhas, Homem-Aranha. É muito forte o apelo emocional, digamos assim, nostálgico. A estratégia de venda dos gibis foi uma história à parte. Paulo Roberto explica que a decisão de vender todo o lote de uma só vez para um único comprador veio de algumas necessidades práticas. A primeira, uma questão de espaço. Acomodar os 250 mil exemplares de gibis começou a ficar difícil. E a segunda, não havia como avaliar todo o conteúdo dos lotes para vender para vários compradores. A gente precisava de espaço para novos negócios que a gente ia ter agora, a gente precisa de espaço. Então a gente fez essa venda especial e o comprador necessariamente tinha que comprar todo o lote. Esse foi uma das condições que a gente fez para que a venda fosse feita. Tivemos colecionadores procurando a gente para comprar esse lote fechado e a venda acabou fechando em questão de minutos. No que a gente colocou e começou a receber as ofertas aí de quadrinhos, veio uma das lojas, que é nossa cliente, na verdade, né? Foi lá e arrematou essa venda aí pelo valor que a gente tinha pedido mesmo. Esse acervo, ele existe na empresa desde o começo da empresa, né? Há 25 anos. Como é que vai ser se despedir desse material? É difícil, a gente teve que fazer essa venda e toda vez que a gente ia lá no estoque a gente se vendava, se fechava os olhos, porque realmente é difícil, né? Comercialmente era uma decisão fácil de tomar, né? A gente precisava mesmo do espaço, a gente não trabalhava mais com essa linha de material, mas realmente a gente como colecionador aqui dentro da empresa, eu que comecei, fui um dos responsáveis por ter comprado grande parte desse material que está aí, a gente sente mesmo como o colecionador está se desfazendo desse montanha. E é uma quantidade de gibis que você não tem. Não existe uma empresa no Brasil que tenha 250 mil revistas importadas. Não existe uma empresa, tirando a Mile High Comics, nos Estados Unidos, que tenha 250 mil gibizinhos para vender aí, né? Os 250 mil gibis serão avaliados e posteriormente colocados à venda em lojas e em eventos para apaixonados pelas histórias que marcaram gerações. E no Japão, um desfile de animes, que é o desenho animado oriental, mostra a força desse segmento.
o universo dos desenhos estampados em roupas. São eles os personagens, a inspiração para esse desfile que ocorreu no Japão. Os modelitos podem vir assim, de forma evidente, ou de maneira mais sutil, delicada. Mas o que importa é atestar o valor que o país do sol nascente dá a essa verdadeira febre oriental que são os animes. Repare que o estilo é bem jovem e urbano na passarela e na plateia. Afinal, são eles os principais consumidores deste tipo de arte popular. Aliás, você já reparou como a tecnologia está totalmente inserida no nosso dia a dia? É computador, celular, passatempo ou até amigos a gente faz pela internet. Eu estive num evento aqui em São Paulo que trouxe os mais badalados games do mundo e descobri por que eles fazem tanto sucesso. Na tela, o que há de mais novo no mercado de games no mundo. São animações cada vez mais reais. Reflexo de um setor que segue um crescimento para deixar qualquer super-herói enciumado. O mercado brasileiro cresceu 51% em 2011, a previsão é que cresça mais que isso este ano, por conta de muitos investimentos de empresas de games, de grandes varejistas, de fabricação de jogos e consoles no Brasil, novos tipos de jogos para tablet, para iPhone. Então, assim, está crescendo muito o mercado como um todo e o crescimento da feira é decorrente disso. E a boa notícia nos negócios, aos poucos, também se confirma no mundo da criação de animações brasileiras. A área de games, ela junta a parte de entretenimento e tecnologia. É uma área de ponta que impacta de muitas maneiras em termos de conhecimento, até de desenvolvimento de software e tudo. Então, isso é uma coisa que vale, traz divisa para o país, e um país do tamanho do Brasil tem toda a condição de fazer os jogos para o nosso próprio mercado local e também para o mercado externo. Eu sempre brinco assim, não é possível que o melhor jogo de futebol do mundo, os dois melhores, um é japonês e outro é americano. Não pode ser, né? Porque é o brasileiro que tem que ter o melhor jogo de futebol do mundo, né? Este game é sucesso absoluto no mundo todo. E a ótima notícia para quem curte tecnologia é que o próximo lançamento vem com legendas e dublagem em português. Our cruel and unrelenting enemy leaves us only the choice of brave resistance or the most abject submission. We have, therefore, to resolve to conquer or die. Foi o crescimento do mercado. E para agradecer aos fãs da série. É o quinto jogo, o terceiro vendeu 50 mil, que já foi um grande sucesso. O quarto do ano passado vendeu 150 mil cópias no Brasil, que é um número bom, porque tinha sido legendado em português, então as vendas multiplicaram por 5. E esse ano vamos lançar então um novo, 100% dublado, e a previsão é de chegar a quase 300 mil cópias. A história rendeu a conexão com outras mídias. Já virou livro e até Hollywood está de olho na trama. Quando você gosta de um filme ou de um videogame, você quer entrar ainda mais nesse universo. Então nós começamos com livros, vai ter quadrinhos também. A Panini vai lançar o quadrinho do Assassin's Creed nas bancas de jornal em abril, esse mês. E já a Ubisoft já assinou com uma produtora de Hollywood para fazer o filme do Assassin's Creed. Para as crianças, este game une os mundos real e o digital. Esse jogo, ele tem esses bonequinhos, vem junto com um portal, funciona em todas as plataformas. Quando eles ligam esse portal no videogame e colocam o bonequinho em cima do portal, ele manda o personagem para Skylanders de novo. E em clima de Copa do Mundo, o país do futebol também se rende ao virtual. Não, é a simulação do futebol real, né? Então é bem parecido, se você vê na hora a partida, você pensa até que está assistindo uma partida de futebol real na televisão. Esses games têm uma pesquisa histórica muito intensa, além de moda e arquitetura, tudo para dar mais veracidade aos games. O Fashion Hit vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais novidade te esperando.